Nesta semana, uma paciente muito querida chegou para mim e fez: doutor, eu estou desistindo do parto normal, pode marcar minha cesariana. Eu acho que era a oitava, nona consulta de pré-natal, ela já está iniciando o nono mês de gestação. Se você é aluna do meu curso, Maternidade Top das Galáxias, você vai saber que o nono mês começa na 37ª semana de gestação, mas ela, uma paciente muito querida, ela acabou desistindo de ter o seu parto normal. E aí, eu como obstetra, eu fico numa situação bastante delicada. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a tomada de decisão, ainda que seja no final da gravidez, e ao mesmo tempo o meu sentimento foi: você está desistindo do parto normal por outro motivo. E eu preciso, na verdade, entender o que é este motivo. Ela não ficou muito à vontade em dizer isso, mas eu justamente estou gravando esse vídeo para responder essa pergunta e tentar colocar alguns conhecimentos na área não obstétrica que pode ajudar na tomada de decisão. Porque muitas vezes na literatura tradicional, nos nossos conhecimentos tradicionais da obstetrícia, nós não conseguimos responder de maneira adequada. Em geral, você caminha para a decisão do parto normal, porque o parto normal ele realmente é muito melhor para a mulher, muito menos risco para a mulher, e para o bebê também tem vantagens, mas é importante detalhar que existem as vantagens e desvantagens pessoais de cada parto. Uma pessoa que, por exemplo, não deseja o parto normal, esse desejo, por mais que vá de encontro com as evidências científicas em relação à melhor via de parto, mas esse desejo, ele precisa ser respeitado. E aí, conversando com essa paciente muito querida, eu realmente senti que ela tinha alguma coisa que faltou agora no final para chegar nesse planejamento em relação ao seu parto. A verdade é que quando chega no final da gravidez, que você está perto de ter o seu bebê, você se preocupa com tudo e aí tem receio de que as coisas elas deem errado. Essa paciente, inclusive, ela já teve um antecedente de óbito fetal com 27 semanas de gestação. É uma gestação de alto risco, e nas gestações de alto risco, em geral, a taxa de cesariana ela é maior. Então, um dos motivos também é o medo de que dê errado novamente. E aí elas optam por um parto mais programado, um parto que realmente pode, na cabeça dela, trazer mais vantagens, mais benefícios do que os próprios riscos da cesariana. Mas eu verdadeiramente estou gravando esse vídeo para poder fazer com que todas essas mulheres que desejam o parto normal e estão inseguras, elas possam raciocinar, não isoladamente pelos conhecimentos obstétricos. Você não vai chegar em relação a isso, a essa tomada de decisão, mas como que você realmente pode utilizar outros conhecimentos do desenvolvimento humano para a tomada de decisão em relação ao parto normal. Então, eu vou mostrar para vocês uma metodologia simples, que é a metodologia, está aqui, a metodologia 5W2H. Os 5Ws, na verdade, que é do inglês, né? Os 5Ws, na verdade, a pergunta principal é o que é que você quer, né? Então, o porquê você quer. Quem você vai utilizar para essa decisão? Onde será a realização desse seu objetivo? E quando que será? Então, os 5Ws, né? O que, onde, porquê, quem e quando. Os 2Hs correspondem a como você vai fazer e quanto custa. A grande verdade é que, em relação ao parto normal, esses 2Hs é que são realmente desafiadores. Como que vai desencadear, como que vai ser o parto normal, e nós não sabemos de certeza como que vai desencadear o parto normal, e em relação ao atendimento via particular, né, o atendimento da saúde suplementar, o quanto custa também é importante, porque realmente é um investimento que existe, que ocorre no parto normal. E nessa questão do investimento, eu também gosto muito de falar sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente valoriza
viagens, nós também valorizamos nossos aperfeiçoamentos médicos, outros profissionais, cursos, mestrados, doutorados, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, procedimentos dentários, né? E muitas vezes, na hora do parto, ou seja, na hora do momento mais importante da nossa vida, que nós comemoramos todos os anos, a gente não vê, a gente não acredita que esse investimento ele é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de uma situação pessoal minha, que é o nascimento do meu filho Miguel. Miguel é o meu filho mais novo. Eu tenho a Alana, João Pedro, tive Mateus, que é o nosso anjinho, e tenho o meu filho Miguel. Somente o parto de Miguel é que eu pude realizar como obstetra e pai. Esse era um grande sonho da minha vida. É diferente, por eu ter realizado esse sonho, é diferente. Esse nascimento de Miguel me fez também uma pessoa diferente. Cada nascimento faz uma pessoa diferente, mas no meu caso como obstetra foi muito importante para mim e para o próprio Miguel. Eu acredito que ele se sente mais acolhido por mim. Foi uma experiência diferente. Do mesmo jeito que para cada pessoa, por exemplo, essa paciente que está desejando parto normal, para essa paciente, se ela conseguir o parto normal, vai ser algo realmente que vai ter um significado maior. O que eu vejo, e preciso dizer também isso, é que muitas mulheres focam muito isoladamente no parto normal, e, na verdade, o mais importante é o resultado, né? Se der tudo certo, beleza, independente da via de parto. Toda pessoa que pode caminhar para o parto normal, em algum momento, ela também pode precisar de uma cesariana de urgência. E não dá para você chegar e, digamos assim, ficar triste por conta de um parto que não logrou o êxito, que por acaso você não conseguiu. É importante que você entenda também isso e não vá, como muitas pessoas, um objetivo assim cerrado, centrado para o parto normal, e é uma situação que muitas vezes não depende de você. É preciso você entender o jogo, como que funcionam as peças e as etapas do jogo que você não controla. Mas voltando para a nossa metodologia 5H, vamos tentar traçar um paralelo exatamente sobre essas tomadas de decisões em relação ao parto normal. Então, de maneira simples, o que é que você quer? Então, qual o seu objetivo? Então, vamos supor, eu vou responder no lugar de uma paciente e você não, eu quero o parto normal, um parto normal seguro, um parto normal respeitoso, um parto normal verdadeiramente humanizado. Então, por que que você quer? Quais são as justificativas? Eu quero o parto normal porque eu sei que é melhor para mim e também vai ter vantagem para o bebê. O que eu acho interessante em relação a isso também é que o parto normal, o bebê ele não vai descer feito um escorrego, não é uma situação em que o bebê, digamos assim, vai passar por um caminho lindo, maravilhoso. Não, a pelve materna é cheia de obstáculos. O bebê, ele passa por alguns obstáculos, às vezes passa por uns apertos, a contração uterina também pode acontecer de comprimir a cabecinha do bebê, isso é muito comum, mas é preciso entender que nosso caminho, a nossa vida também, ela é cheia de obstáculos. Não dá para chegar e ficar romantizando demais a obstetrícia como se realmente fosse tudo lindo, maravilhoso, e até que o bebê tivesse a tomada de decisão em relação ao nascimento. Não responsabilize o seu bebê, não é o bebê exatamente que escolhe a hora de nascer. Existem várias teorias sobre isso. A teoria da gangorra, a teoria da progesterona, a teoria inflamatória. Então, existem inúmeras teorias em relação a isso, e a que é menos prevalente é a questão da responsabilidade fetal do bebê, do feto, como principal determinante do parto. Mas voltando aí ao que a gente estava conversando sobre o porquê, né? Por que você quer parto normal? Os benefícios, a recuperação pós-parto normal é muito melhor do que a pós-cesarianas. Consequentemente, é mais fácil também de você amamentar, né? Onde que será o seu parto? É diferente se você realmente tiver um parto normal num hospital onde não tem poucos recursos, de um hospital que você tem excelentes recursos, né? Então, é importante você conhecer esse local do parto. Quando que vai acontecer? Por exemplo, nessa paciente, ela está bem preocupada porque o parto ele vai ocorrer
na virada do ano. Então, a data provável do parto dela é próximo realmente do dia 1 de janeiro de 2022. Quem que você vai utilizar? Quais são os recursos humanos responsáveis, as equipes e suas funções? Então, aqui, você também vai ter um ponto-chave, né? Porque, realmente, por exemplo, por que que eu me sinto um obstetra realizado de verdade, não vejo soberba nisso, mas eu me sinto realizado e tenho um desempenho que eu considero bom em obstetrícia, não é isoladamente por mim, é por tudo que eu aprendi através de diversos professores que eu tive na vida ao longo de mais de 20 anos trabalhando em obstetrícia, por conta de realmente eu realizar e participar em inúmeros partos, sejam eles normais, de tantos plantões, que ainda hoje eu cumpro meus plantões na rede pública e na rede privada, sobre aviso, enfim, uma trajetória de muitos procedimentos. Eu sou muito do fazer, eu sou muito do agir, eu sou muito de participar. Então, ao longo dessa carreira, eu aprendi muito. E hoje, eu tenho uma equipe que me ajuda bastante. Então, não tem como eu não negar a importância da equipe, dos outros personagens no parto. Da mesma forma que quem está se preparando para o parto normal tem que pensar e trabalhar bastante na sua equipe. Uma pessoa desalinhada na equipe pode fazer, infelizmente, total diferença de maneira negativa. E quando todo mundo está caminhando junto, a força do grupo ela é muito maior. Quando você coloca uma pessoa ali na sua equipe completamente desalinhada, a força do grupo, inclusive, acaba. Infelizmente, isso é muito comum, de você não ter a equipe toda unida trabalhando junto em prol do benefício principal, que é o nascimento de um bebê saudável. Então, esse recurso humano, ele é fundamental. Se você puder realmente ter sua equipe e toda essa equipe ela esteja alinhada, excelente. E aí você vai contar com diversos profissionais. Além, obviamente, da própria parturiente, né, da própria paciente, do seu esposo. Outros profissionais são incluídos, né? Bom, eu vou defender minha parte, né? Então, numa assistência ao parto, tem que ter pelo menos um obstetra e, preferencialmente, também um obstetra auxiliar. Até porque, se você precisar de uma cesariana, você vai ter esse outro profissional. Um neonatologista também é um profissional que faz parte da equipe, é um núcleo base, e o anestesiologista. O anestesiologista, ele é um profissional assim importante nessa área, até porque você pode precisar de analgesia de parto e também, se precisar de uma cesariana, ele também já está lá. Um outro profissional que muitas vezes é esquecido, e eu preciso ressaltar, é o enfermeiro obstetra. O enfermeiro obstetra, inclusive, ele pode prestar assistência ao trabalho de parto e parto. Eu estou falando da assistência integrada, da equipe completa, da assistência obstétrica médica, até porque eu sou médico. Mas uma enfermeira obstetra, ela ajuda muito. E muitas das enfermeiras obstetras, elas também têm formação em curso de doula. E aí isso também ajuda bastante. Um outro profissional que vai ajudar nesse período, como eu acabei de falar, é a própria doula. Existem doulas que têm formação isoladamente de doulas, existem doulas que também são fisioterapeutas, e isso ajuda bastante. Nossa, a experiência da fisioterapia no trabalho de parto, na orientação dos exercícios, ela também é importante. E eu acredito muito em algumas doulas que são profissionais de educação física e vão ajudar também nos exercícios, nas massagens, nos relaxamentos que são importantes no trabalho de parto. Então, se eu tivesse que também falar de outro profissional, que é um profissional não da área de saúde, um fotógrafo também do parto, registra esses momentos importantes. Então, essa é a equipe e também, óbvio, os técnicos de enfermagem, todos os profissionais envolvidos. Mas se você raciocinar, pode ser que até você não consiga essa equipe toda, né? Mas se você raciocinar, qual é o mais importante? Quem são os personagens mais importantes? O personagem mais importante é a mãe, o bebê e o marido. É por isso que todo mundo trabalha, é por essa família que todo mundo trabalha. Então, se por acaso você não conseguir essa equipe que você deseja, o mais importante você tem, você, o seu preparo
o seu esposo alinhado e o seu bebê também. Então, isso é o mais importante. O mais importante não é a outra equipe, a equipe de assistência. A outra equipe de assistência, ela é importante, mas não é mais importante de forma alguma do que o próprio paciente, ok? Bom, vamos seguindo. E aí agora, ó, nós passamos pelos 5 Ws e agora vamos para os 2 Hs, né? Quanto que vai custar o parto? E aí, eu não vou falar sobre isso, porque isso é algo que se combina com cada equipe e ao longo do tempo isso pode mudar. Como que será feito? Então, é você realmente planejar o processo e pensar em todas as possibilidades. Aqui é que eu vejo também que muitas pacientes só se preparam para o que nós chamamos também para o planejamento otimista, né? Não, a gente vai pensar que vai ter um parto normal, vai ser rápido, não vou sofrer absolutamente nada, não vai ter laceração e vai ocorrer tudo bem, vai ser assim. Eu tive uma paciente que raciocinou desse jeito, disse que ia ser assim. O desejo é importante, é bom que você pense desse jeito, mas estatisticamente não é assim que acontece na maioria dos trabalhos de parto, principalmente nas pacientes que terão um primeiro filho. Não é o caso dessa paciente que eu falei, mas nas pacientes que terão o primeiro filho, é importante dizer, inclusive o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras já diz categoricamente, 9 em cada 10 mulheres terão laceração espontânea do períneo no trabalho, no parto, né? Então, é comum realmente a questão da laceração, que infinitamente é muito menor a sutura que você faz da laceração vaginal do que da própria cesariana. É óbvio, a sutura ela é superficial, envolve 1, 2 ou no máximo 3 camadas do tecido da mulher. Então, reconhecer essa parte aí no que diz respeito ao como, né? Ao que é que vai acontecer, isso aí é fundamental e ter esse planejamento, né? Eu falei do planejamento otimista, mas você tem que ter o planejamento realista e tem que ter também o planejamento pessimista. Pode acontecer de realmente você não tá tudo fora do que você esperava. E é nessa situação onde você também precisa se performar ainda mais, precisa se desenvolver ainda mais. Bom, falamos aqui do quanto, do como e da metodologia 5W2H. Eu vou falar um pouco agora da matriz SWOT, que também é outra ferramenta que ajuda bastante na assistência ao parto e ao trabalho de parto. Então, o que é importante? É você perceber que existem os fatores internos, seus próprios, existem os fatores externos, que nós não controlamos. Esses fatores internos e externos, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. A palavra SWOT, na verdade, é uma abreviação dos termos em inglês forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quando você quer decidir algo, você precisa listar todos esses fatores internos, os externos, sejam eles positivos e negativos, e no final das contas, você precisa se preparar para essas ameaças, diminuindo as fraquezas e também aproveitar as oportunidades, aumentando as suas forças. Como é que a gente pode traçar um paralelo com o aspecto obstétrico, principalmente para esse paciente que deseja o parto normal? Em primeiro lugar, fatores internos. Que fator interno aqui é importante? Força. Força. Qual a sua força? Sua força interna, a sua motivação, o seu preparo. Então, eu faço até questão de realmente falar aqui para vocês que o mais importante é o preparo, é a pessoa realmente se sentir apta para aquilo, é o desejo, é todo o acompanhamento pré-natal. No caso dessa paciente, como eu estou querendo, né, realmente ressaltar isso, eu sinto mesmo que ela é totalmente capaz. Aliás, qualquer mulher é capaz de ter um parto normal. Não precisa de... Antigamente nem tinha nada disso, né? A mulher nem precisava, nem existia pré-natal há muito tempo atrás e os bebês nasciam. Óbvio que a mortalidade era maior, óbvio que nós estamos evoluindo, óbvio que nós precisamos continuar
nessa expertise e realmente entender direitinho e respeitar esse processo do trabalho de parto e parto, mas o momento do parto que é mais importante é você pensar em você, na sua ancestralidade, no seu preparo, em tudo que você caminhou até agora. E no caso dessa paciente, eu vejo mesmo que ela é totalmente capaz, é totalmente preparada para isso. Então, ela poxa, e outra coisa, ela é profissional de educação física, ela se preparou também até um certo ponto em relação a esse parto. Então, o desejo, ele é importante. O personagem principal é a pessoa. Então, o recurso interno, esse recurso interno que ela tem, ele é importante, né? Sem dúvida alguma. Essa força aí, ela é muito importante. Ok. Vamos pensar em outros aspectos positivos, né, que são oportunidades também, né, e que são externos. Existem, por exemplo, o acompanhante dessa paciente, o esposo dessa paciente, é uma pessoa que vai ajudar bastante, certo? Então, isso é um fator externo, né, que vai ser importante para esse caso, como também outras pessoas, né, outros profissionais naquela situação também podem ajudar. Mas quais são as fraquezas? Quais são, né? As fraquezas são, eu vou falar, o medo. O medo de dar errado, esse paciente tem um antecedente de um parto, de um óbito fetal, né? O medo de realmente não ter as pessoas que ela deseja no parto, o medo do plantonista de que não seja um profissional bom, né? E existem inúmeros fatores pessoais intrínsecos que você pode ter medo, mas, inclusive, você também tem que raciocinar que esses fatores, eles também são externos, né? Então, eu falei de fatores internos, o medo pessoal, né? Como também, realmente, o medo de uma equipe não capacitada existe, né? Como também é uma ameaça à própria equipe não capacitada, à própria equipe, digamos assim, que não seja humanizada. E aí é importante traçar um paralelo, porque nós vivemos num mundo onde nós criticamos demais, é um lado pessimista, sabe? E você tem que raciocinar o seguinte: o que é o normal? O que em geral, um dentista, um psicólogo, outro profissional da área de saúde, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ou um bancário, um vendedor de carro, sei lá, qualquer profissão. O que é o normal? O normal é ele fazer bem o seu trabalho. O normal é o profissional realmente fazer bem o trabalho. E se você permitir com que esse profissional ele desempenhe melhor ainda o seu trabalho, a chance de realmente dar certo é muito maior. Então, ao invés de você se preocupar com isso, ele vai fazer o trabalho dele. Ele não vai estar no hospital onde você está planejando seu parto por acaso. E você tem que realmente ter fé para realmente diminuir esse medo. O contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Então, aumente sua fé, aumente a sua esperança, aumente também, por que não, a sua coragem. Então, voltando à matriz SWOT, o que é que você pode fazer de positivo em relação aos fatores externos? Veja, eu vou falar de algo importante, que é você transformar ameaças, né, ameaças, ou seja, interferências, em oportunidades. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma gestante que está entrando em trabalho de parto e vou para um dos medos, né, de não ter a equipe, né? Você tem que se preparar para isso. Toda mulher que quer parto normal tem que se preparar para um parto de urgência com um plantonista, porque realmente pode ser que não dê tempo. Isso é comum mesmo, entendeu? Então, assim, na medida em que você é atendida por um médico plantonista que não é, que você não conhece, eu sou médico plantonista, inclusive sou há vários anos, existem inúmeros profissionais capacitados para isso e humanizados. Então, se eu fosse paciente, tivesse que ser internado, eu chegaria para os profissionais que estão me assistindo, olhava no olho e dizia: o que é que eu preciso fazer para ter o melhor parto aqui, para realmente dar tudo certo? O que é que eu preciso ajudar? O que você disser para fazer, eu faço. Pronto, acabou.
O grande problema é que, às vezes, num relacionamento, você precisa conquistar. Do mesmo jeito, o obstetra precisa conquistar a paciente, precisa estar alinhado com a paciente, alinhado com seu esposo, alinhado com outra equipe de assistência, com os enfermeiros, com o técnico de enfermagem. Quando isso ocorre, dá tudo certo. Quando isso não ocorre, a chance de estar errado aumenta. Então, é isso que precisa ser dito. Essa paciente, inclusive, total capacidade, total habilidade de conseguir fazer isso. Até porque ela consegue, inclusive, pegar pessoas que não fazem atividade física e acabam perdendo peso, acabam tendo mais performance mesmo em relação aos exercícios físicos, né? E teve uma coisa que eu aprendi muito com minha personal trainer, Thaisa, que além de a gente pensa muito em exercício físico em relação à força, né? A parte anaeróbica, na parte aeróbica e de realmente você ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor, mas eu aprendi muito com minha personal trainer que tem um ponto-chave, que tem um ponto bem importante na questão da prática da atividade física, que se chama o equilíbrio. Então, existem alguns exercícios que você precisa ter o quê? O equilíbrio. É esse equilíbrio na tomada de decisão que você precisa ter. Então, se fosse para essa paciente que é personal trainer, se fosse uma palavra que eu tivesse que dizer em relação a agora, você está com medo da competição, você está com medo dessa outra etapa. Tá tudo bem, se você quiser caminhar para a cesariana, eu vou com você, será um maior prazer. Se você também quiser caminhar para o parto normal, eu puder realmente estar junto, melhor ainda. Se eu não puder estar junto de você, eu confio em você. Eu sei que você se preparou. Eu sei o quanto isso é importante para você. E eu sei que existe uma grandíssima possibilidade de você conseguir. E eu sei também que se você não conseguir, em relação ao parto normal propriamente dito, eu também acredito que vai dar tudo certo e que você também vai ser muito lindo. E eu sei que você não vai, eu não consegui ter o parto normal. Eu sei disso. Só que não sou eu que preciso saber. Quem tem que decidir, quem tem que realmente saber, quem tem que realmente bater no peito e confiar, poxa, ele disse que eu sou preparado, é a própria pessoa que precisa se sentir preparada. É a própria pessoa que tem que chegar e, tipo assim, tomar uma decisão, como você tomou uma decisão quando quis engravidar, quando você tomou uma decisão quando escolheu um obstetra, como você também tomou uma decisão. Várias decisões foram tomadas na sua vida e hoje você está aqui no momento mais importante, no momento de planejamento, de preparo para o seu parto que você tanto desejou. Então, o que eu tenho que dizer para você? Para você e para todas as mulheres que desejam um parto normal e no final elas têm medo, aplique o questionário SWOT. Aplique a metodologia 5W, 2Hs. Saia da emoção e pense com equilíbrio e pense com a razão. Coloque sempre a emoção ao seu favor. Se eu tiver que colocar a emoção, eu vou colocar a emoção dos diversos partos normais que eu participei. Eu não vou colocar a emoção dos medos que eu tenho em relação ao parto normal. Eu vou colocar desses pensamentos positivos. Eu vou aumentar os meus recursos, eu vou diminuir as minhas interferências. Então, é isso que a gente precisa fazer. Ah, mas eu continuo com medo. É normal ter medo. Até hoje eu tenho medo quando presto assistência ao parto normal, quando vou para uma cesariana. É normal ter medo. Então, o que é que eu posso fazer também? Bom, eu muitas vezes, quando eu também tenho que tomar uma decisão, a decisão é minha, preciso tomar sozinho, eu faço isso. Em algumas situações, eu também converso com outras pessoas envolvidas, não em termos de fofoca, né? Mas as pessoas que realmente sentam à mesa com a gente, as pessoas que realmente nos amam. Então, o esposo tem um papel, né, importantíssimo, fundamental. Algumas pessoas, como o seu próprio obstetra, ou sua obstetra, ou seu enfermeiro obstetra, seus amigos, né? Aquelas pessoas que realmente podem inferir numa tomada de decisão. Eu tenho uma paciente que quer muito parto normal, mas a mãe dela, ela cravou e ela não volta atrás. A mãe dela disse, eu não quero que você tenha o parto normal. Infelizmente,
esse desejo da mãe influencia negativamente em relação ao desejo dela de querer parto normal. Mas essa não é a regra, essa é uma exceção. Então, não é o caso, inclusive, dessa paciente. Então, aproveite. Pense com carinho. Planeje. Pense no planejamento otimista, realista e pessimista. Você vai estar preparada para todos eles. E, no final das contas, eu acredito que realmente vai valer a pena. E eu vou estar com você. Eu vou estar com você se quiser o parto normal. Eu vou estar com você a partir de agora, que realmente você aplicar todo esse conhecimento em relação às suas tomadas de decisões. Também vou estar com você em relação à cesariana. Tá bom? É isso. Espero que tenha ajudado. Não esqueça mais uma vez de curtir, compartilhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.